ao professor para poder fazer a moderação da apresentação dos relatores. Convido o professor Adriano, por favor. Alô, bom dia! Bom dia! Bom dia a todas e a todos! Estão bem? Estão bem? Descansaram? Ok, fico muito feliz por vos ver aqui esta manhã, hoje, sexta-feira. Sabe, este compromisso com a paz. Hoje, sexta-feira, dizer, epa, não vão à praia, não vão aonde, vem aqui para discutirmos a questão da paz. Começa aqui o assunto. Começa aqui, meus amigos. Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Estou feliz que estamos aqui, enérgicos, em plena sexta-feira. Todo mundo está a ver. Os moçambicanos, as moçambicanas estão em plena sexta-feira, empenhados, como a praia aqui ao lado, mas estão aqui na sala a discutir a questão da paz. Isso é importante. Isso é importante, meus caros. Bom, eu queria começarmos com uma nota que se falou muita coisa ontem, mas a Pravina que está ali disse uma coisa muito importante ontem. Esta ideia de que não é alcançarmos a paz apenas, é transformarmos aqueles fatores lá do passado que nos levaram à situação do conflito que estamos a resolver com a paz. Me faz compreender? A ideia de transformação. Transformar a questão do... Né? Os alemães fazem uma coisa, os alemães, sim. Quando você conduz a alta velocidade, uma vez, te apanham, te dão multa. Quando te apanham a segunda vez, você a conduzir a alta velocidade, o que é que fazem contigo? Te pegam, vão te levar a um psicólogo. Para entender o que é que se passa contigo. Dizem que não é a questão do carro, é você que está com algum problema. Querem entender os fatores que te fazem você agir desta maneira. E ficas lá 6 meses. Só depois é que vai recuperar a tua carta. Acha que há de voltar a conduzir a correr novamente? Você dizer que eu tive que ir ter com um psicólogo. Né? Então, precisamos de olhar para os fatores que nos levam ciclicamente a não termos paz. Então, esta reunião que estamos a ter tem que estar orientada para isso. Quais são esses fatores, afinal, que temos que ali tal atingir? Ok? E novamente voltar para aquela coisa de que às vezes sai aqui assim. O abscesso. Chamam rumba, né? Às vezes sai aqui. Você fica ali assim, aquele tá a doer, tá a doer. E como somos sofisticados agora, vai à clínica, vai aonde? Amigo, não é clínica isso aí. Aquilo ali não é clínica. Você vai ter com teu avô. Ela disse, senta aqui. Chama teu tio para te pegar. Como dói? Te pega você. Tá ali, vai lá. Resolveu o problema. Se vai ao médico, vai rasgar, tirar, depois voltar a sair aqui. Não é isso aí? Pode voltar a sair aqui. E depois vai sair numa parte que é aqui. Já não dá aqui. E já nem pode ter com tua avó. Só pode ter com a madame lá em casa para poder resolver aquele problema. Ela não tem coragem. Percebe o que eu estou a dizer? Então é preciso logo resolver o problema, resolver de fundo o assunto. Atenção, meus amigos, com isso, é. Ok. O que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer o exercício da seguinte maneira. Ontem estivemos nos grupos, recordam-se? Fizemos aquele trabalho bonito nos grupos, aquelas discussões que tivemos. São 6 grupos que nós tivemos. Discutimos os assuntos que nos foram entregues para discutirmos. Produzimos flipcharts. Os reporters escreveram. Isso já está escrito, está limpinho, bem organizado. Parabéns a todos. Está muito bom. Hoje vamos fazer o quê?
facilitadores dos grupos ou os rapporteurs, conforme decidirem, vão sentar, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentam-se aqui. Ok? Cada um dos grupos vai fazer a apresentação do que foi dito. Não é para o último grupo, em função do que ouviu, mudar o coisa. Não. É para dizer tal e qual está escrito no flipchart. Fazer aquelas apresentações. Quais são os grandes desafios? Quais são as grandes ações, os resultados que podemos atingir por grupo? Fazemos a apresentação. Assim todos ficamos dentro da mesma página sobre o que se discutiu dentro dos grupos. Porque comer faz parte dos direitos humanos, vamos fazer um intervalo para tomarmos café. E aí voltarmos. Porque nessa primeira parte não há de haver discussão. É só apresentação, para socializar. E durante o café, vamos ruminando, vamos refletir sobre tudo aquilo que ouvimos que os outros grupos fizeram. E aí voltamos. Voltam a sentar-se aqui. E abrimos para a plenária ter oportunidade de reagir. E por quê? Porque o primeiro grupo falou sobre o tema da juventude, recordam-se? Não falou sobre justiça, não falou sobre tecnologia. Então, depois de ter ouvido na primeira parte, na segunda parte é para todos discutirmos e nos apropriarmos disso. Vai-se fazer a discussão aberta e esse material deixa de ser material do grupo, passa a ser material de todos desta reunião. Está certo? E depois, acabou a discussão. Enquanto estamos a falar, os rapporteurs estão a tomar aquelas notas finais. Se acrescentou isto, se perguntou isto, se questionou isto, e houve essa explicação. E se consolida. E depois, os grupos voltam para aqui. Os representantes fazem a apresentação final. Olha, depois de toda a discussão, este é o produto final para o grupo. Está claro isso? E o trabalho que nós temos é nos pronunciarmos se concordamos com isso ou validamos ou não. Está certo? Está certo. E validamos os produtos dos 6 grupos. A partir daí, não é daquele grupo, não é daquele grupo. É desta reunião, é de todos. E cumprimos o nosso papel de terceira reunião sobre a arquitetura da paz por atores da sociedade civil, onde vamos dizer, nós, os participantes desta sessão, sociedade civil, produzimos este documento, nos apropriamos dele e o legitimamos. Está claro isso? Está claro para todos? Dúvidas? Não, eu disse não dívidas, dúvidas. Não estou não. Dúvidas. Essa é a minha escolha de lei. Ele é dúvidas. Há dúvidas? Ok. Então, eu peço para os rapporteurs dos 6 grupos venham para aqui para frente. Os rapporteurs dos 6 grupos. Os rapporteurs dos 6 grupos. Venham para aqui. Good. Por favor. Tomem os lugares conforme. Rapporteurs dos 6 grupos. São 6 grupos. Temos que ter 6 rapporteurs. Fidália?
Está aí localizado, né? Ok. Como falei de dívida, o outro reportou não está sendo localizado. Ok. Então, enquanto isso, vamos começar. Qual dos grupos quer começar? Ok. A sugestão aqui é que paz é também é sobre isso, é sobre consensos, é sobre ouvir as pessoas. Então, quer propor que sigamos a sequência. Seguindo a sequência, qual é o primeiro grupo? Que é qual? Da juventude. Quem é o reporter? Ah, é o próprio Maluana. Ok, então, Maluana, vem para aqui. Então, todos vão falar daqui do pódio. Por favor. Cada grupo tem 15 minutos, podemos usar, e nós vamos tomando as nossas notas. Atenção, nós vamos tomando as nossas notas para depois entrarmos no debate com as notas que vamos tomar. Tá certo? Tá certo? Ok. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, professor, pela concessão da palavra. Meu nome é Américo Maluana e represento o Pilar 1, Consórcio da Juventude, que, ao longo da tarde de ontem, esteve a discutir sobre os principais problemas ou desafios da juventude, o papel da sociedade civil, as instituições e atores existentes, bem como as principais lacunas atuais e as prioridades que podem ser tidas em conta para que, sob ponto de vista estratégico, se reflita sobre o que pode ser feito nos próximos 5 a 8 anos. Há algumas considerações prévias que eu gostaria de deixar em relação a este grupo que discutiu a temática da juventude, tendo como lema os jovens como arquitetos da paz. O primeiro aspecto é que a discussão em grupo aconteceu num ambiente composto por jovens a 100%. Deve ter sido pelo interesse temático. Nos parece que a seleção dos temas teve em conta a proximidade ou afinidade que cada participante tinha do seu tema. Em relação ao nosso tema, tivemos a felicidade de ter apenas jovens, para dizer que a perspectiva que vamos apresentar aqui é 100% jovem. O outro aspecto interessante é que, sob o ponto de vista de gênero, estávamos relativamente equilibrados. Portanto, é um posicionamento que até certo ponto tem uma dinâmica de equidade de gênero. Portanto, é outro aspecto importante a considerar. Estes eram os aspectos prévios. Agora, avançando para os aspectos concretos ou de conteúdo da nossa discussão, nós começamos fazendo uma radiografia dos conflitos em Moçambique. Foi de consenso no grupo que Moçambique é um país marcado por vários conflitos, a começar pela luta de libertação nacional, que não foi por via negociada, mas foi por via da luta armada. Mas depois do alcance da independência em 1975, apenas um ano após o alcance da independência, Moçambique viveu um dos conflitos mais trágicos da África subsaariana e do mundo, se quisermos, tendo em conta o número de vítimas que chegou perto dos 1 milhão de pessoas. Portanto, foi um conflito bastante crítico na história recente do nosso país. Durou cerca de 16 anos. E quando olhamos para o que aconteceu após o conflito, identificamos o período da inauguração da democracia multipartidária, mas isso não significou o fim dos conflitos e, nos últimos anos, parte significativa dos conflitos tem sido por questões de natureza política e eleitoral. Mas mais do que esses aspectos, foi de consenso também no grupo a ideia de que, apesar de existirem estes aspectos de natureza política a marcarem os últimos conflitos no país, há uma dimensão também bastante importante, que é a dimensão econômica, que tem a ver com a distribuição dos recursos, bem como a criação
de oportunidades de reprodução econômica da juventude. Falamos concretamente de mecanismos que permitam não só a formação, mas também a absorção dos jovens no mercado de trabalho. Portanto, dividimos a discussão em 4 eixos. O primeiro é o da participação cívica e política, que inclui também a participação nos mecanismos de mediação e resolução de conflitos. O segundo, o empoderamento econômico da juventude, tendo em conta os dados que atualmente estão à disposição do público sobre o fluxo de jovens que anualmente entra no mercado, mas não consegue ter acesso a emprego. Estatísticas apontam para cerca de 500 mil jovens anualmente. Portanto, nós julgamos que este é um aspecto bastante crítico e, por si, pode constituir uma ameaça à paz. E depois temos o extremismo violento e a vulnerabilidade juvenil, que apesar de estar centrado no extremo norte, mais concretamente na província de Cabo Delgado, nós julgamos que há riscos de alastramento justamente porque as condições que propiciam a existência do conflito em Cabo Delgado estão também presentes em outras províncias do norte, tais como a Niassa e a província de Nampula. E depois temos a dimensão de gênero, na lógica de que as diferentes iniciativas devem ter sempre esta dimensão no sentido de garantir a participação equitativa tanto dos homens como das mulheres nas oportunidades. E diante destes desafios, quais são os aspectos que a reflexão sobre o papel da sociedade civil levantou? São essencialmente 6 os pontos que nós destacamos como sendo importantes no que diz respeito ao papel da sociedade civil. E o primeiro tem que ver com o pressuposto de que a sociedade civil deve atuar como uma ponte entre o Estado e as comunidades, criando condições para a participação efetiva e para a produção de resultados concretos como resultado desta participação. E como é que isso pode ser feito? Primeiro, temos a necessidade de promover espaços seguros de diálogo e participação juvenil. Segundo, a necessidade de fortalecer capacidades em liderança, mediação de conflitos e cidadania. Terceiro, a produção do conhecimento sobre temáticas ligadas à juventude, ou seja, uma advocacia baseada em evidências, a necessidade de defender grupos de jovens e mulheres em contextos afetados por conflitos e outros grupos vulneráveis, e a necessidade de apoiar mecanismos que promovam a autonomia econômica da juventude, incluindo cooperativas como modelos de geração de rendimento e cooperação para o fortalecimento da coesão social. Portanto, sob o ponto de vista do papel da sociedade civil, foram estes os eixos identificados. Procedeu-se igualmente com o mapeamento das instituições e dos atores existentes no trabalho com a juventude ou com políticas da juventude. E estes atores foram divididos em estatais e não estatais que atuam em diversas esferas. Portanto, instituições públicas, conselhos e organizações juvenis, outras organizações da sociedade civil, organizações comunitárias, religiosas e tradicionais, instituições acadêmicas e centros de investigação, bem como o setor privado e parceiros internacionais através de iniciativas de apoio técnico e financeiro. Entretanto, apesar de existir esta multiplicidade de atores, foi de consenso no grupo a ideia de que o desafio não é a ausência destes atores, mas a necessidade de, entre eles, existir maior coordenação e articulação. E é nesta perspectiva que identificamos também as lacunas atuais existentes nos trabalhos que são executados no âmbito da promoção de iniciativas para o empoderamento de jovens. E as lacunas passam pelas seguintes. Ainda existe uma visão da juventude como beneficiária e não parceira estratégica. Portanto, é necessário passar de falar sobre jovens para construir com jovens. Portanto, defendemos a necessidade de iniciativas que permitam
uma co-criação e não olhar para os jovens como beneficiários destas iniciativas. E depois notamos igualmente que existem espaços de participação, mas muitos deles permanecem como espaços consultivos. Portanto, é importante garantir que as contribuições dos jovens influenciem efetivamente o processo de políticas públicas. Identificamos igualmente que estas iniciativas muitas vezes operam de forma fragmentada, ou seja, existem organizações que trabalham em matérias da juventude, algumas até com esta perspectiva aglutinadora, mas falta a existência de uma plataforma efetiva e que seja aglutinadora dos diferentes interesses e questões da juventude. Portanto, falta uma plataforma nacional capaz de articular os esforços de construção de uma agenda comum para a paz. Notamos igualmente as desigualdades no seio da própria juventude. Aqui nos referimos especificamente às assimetrias, que podem assumir várias dimensões. Tem a dimensão do gênero, tem a dimensão geográfica, tem a dimensão econômica e tem a dimensão também do acesso aos espaços públicos de participação. E neste âmbito, refletindo já numa perspectiva mais prospectiva, olhando para os próximos 5 a 8 anos, o grupo ou o consórcio da juventude definiu as seguintes prioridades. A primeira, a criação de uma plataforma nacional da juventude para a paz, garantindo coordenação entre jovens, Estado, sociedade civil e setor privado. A segunda, transformar a participação em influência, assegurando que os jovens estejam envolvidos na formulação, implementação e monitoria das políticas públicas. Portanto, é participação em todo o ciclo de políticas públicas. Terceiro, a criação de uma estratégia nacional de engajamento juvenil para a paz, com mecanismos claros de participação e inclusão, no sentido de corrigir as diferentes assimetrias outrora mencionadas. Notamos igualmente, este é o quarto aspecto, a necessidade de investir na liderança juvenil através da formação em cidadania, mediação, direitos humanos e prevenção de conflitos. O quinto eixo identificado tem que ver com a necessidade de promover o empoderamento econômico dos jovens através do emprego, empreendedorismo, inovação e modelos cooperativos que reforcem a autonomia dos jovens e a coesão social. Por fim, identificamos a necessidade de desenvolver abordagens de prevenção do extremismo violento centradas na juventude, combinando a dimensão de segurança, a dimensão de inclusão econômica e participação comunitária. Permitam-me enfatizar esta última dimensão. Um dos aspectos que foi colocado na discussão é que muitas vezes os problemas do país são discutidos numa perspectiva local, mas a nível central, que é Maputo. Mas há questões muito estruturais, como esta do extremismo violento, que apesar de poderem ser discutidas em Maputo, devem também ser profundamente discutidas noutras províncias da região sul, da região centro e da região norte, justamente partindo do pressuposto de que muitas das condições que propiciam a existência deste e outros conflitos também existem nestes outros cantos do país. Portanto, é importante alargar a discussão. Portanto, em síntese, são essencialmente estes os aspectos que o Consórcio da Juventude identificou e apresentou como contribuição para esta sessão. Muito obrigado pela atenção. Alguém tem uma questão pontual? É pontual. Sim. Eu gostaria que... Ok, o grupo abordou sobre juventude, jovens. Penso que poderia, se calhar, só nos conceitualizar o que é juventude, o que é jovem,
que é para estarmos todos a falar a mesma língua. Ok. Muito bem. Mas, falar não. Não será uma questão, mas será um comentário pontual que vai direto ao ponto sobre envolvimento da juventude na elaboração dos projetos que são destinados à juventude. Não queremos a juventude apenas como beneficiária, mas Alô? também como... Irmão, calma, irmão. A questão é, havemos de entrar para o debate depois. A questão pontual é o que não ouviu bem, o que não ficou claro. Só isso, só. Diga? Isso. Há de haver esse tempo, por favor. Bom dia. Questão pontual é, eu não percebi perfeitamente o que os jovens definem a questão de paz. O que é paz para os jovens? Qual é a questão? Desculpa. Ok. O que é paz para os jovens? Sim, essa questão não é pontual. Questão pontual mesmo. Mesmo que eu gosto de quatro, eu lixo, porque não ouviram bem o que é. Então, está tudo anotado. Mas lá, então, o que faz, não é alface, é que faz. Perguntou sobre a questão de o que é né? Jovens. Juventude? O que é juventude? Então, não responda agora. Toma nota. Quando voltarmos ao debate, já começa por essa questão. Pode ser? Perfeito. Mais para... Ok? Ok, well done. O grupo 2? Ai, meu, sim. Ele dar um telefone. Bom dia a todos e a todas. Vou aqui apresentar o relatório do painel Pilar 2, Paz Local, Diálogo Interreligioso. No âmbito da conferência, realizou-se o painel referente ao Pilar 2, que é Paz Local, Diálogo Interreligioso, subordinado ao tema Construir a Paz a partir da comunidade. O painel estava representada por instituições governamentais, organizações da sociedade civil, líderes religiosos e tradicionais, acadêmicos e outros atores relevantes para refletir sobre os desafios e oportunidades da construção da paz em Moçambique. As discussões centraram-se na necessidade de fortalecer os mecanismos locais de prevenção, mediação e resolução de conflitos através de uma abordagem participativa, inclusiva e sustentável. O debate procurou igualmente identificar as principais lacunas existentes na arquitetura nacional da paz e propor estratégias para consolidar uma cultura de paz baseada no diálogo e confiança na cooperação entre os diferentes intervenientes. Tivemos como objetivos analisar os mecanismos existentes na promoção da paz ao nível local, identificar os principais desafios que limitam a prevenção e resolução dos conflitos nas comunidades, definir estratégias para fortalecer o diálogo interreligioso e comunitário, apresentar recomendações para a construção de uma arquitetura de paz mais inclusiva, coordenada e sustentável. Tivemos um modelo de diálogo distrital. No primeiro momento do painel foi discutido o fortalecimento de modelos de diálogos distritais, que considerando um dos principais instrumentos para a consolidação da paz ao nível local. Os participantes defenderam que a construção da paz deve partir das comunidades através de plataformas permanentes de diálogo que integram representantes do Estado, organizações da sociedade civil, líderes religiosos e tradicionais, mulheres, jovens e outros atores locais. Foi reconhecido que Moçambique possui diversas iniciativas de promoção da paz, contudo estas atuam de formas dispersas, verificando-se que fica uma fraca coordenação institucional e frequente duplicação de espaços. Neste sentido, recomendou-se reforçar e articular as estruturas já existentes, evitando a criação de novos mecanismos paralelos. O painel também
destacou a importância da implementação de sistemas comunitários de alerta precoce, capazes de identificar fatores de risco antes da ocorrência dos conflitos, permitindo uma atuação preventiva e reduzindo também as necessidades da resposta a emergências. Estrutura do envolvimento tradicional e religioso. Os intervenientes destacaram o papel estratégico das lideranças religiosas e tradicionais na promoção da paz, considerando que estas possuem uma elevada credibilidade e autoridade moral junto das comunidades, o que facilita o processo de mediação, reconciliação e resolução de conflitos. Foi igualmente referido que estas lideranças necessitam de maior capacidade técnica em mediação, negociação, resolução de conflitos, uma vez que muitas intervenções continuam ausentes apenas nas experiências práticas e naquilo que são princípios religiosos. Durante o debate foi ainda definida a necessidade de ampliar a participação das mulheres na estrutura tradicional e religiosa, propondo-se a criação do Conselho das Rainhas Tradicionais, como um objetivo de reconhecer e fortalecer o papel das lideranças femininas tradicionais na prevenção da gestão dos conflitos. Vimos também a questão de mecanismos de mediação comunitária. O papel evidenciou que a mediação comunitária deve evoluir de uma abordagem predominantemente reativa para uma ação preventiva, baseada na identificação precoce dos conflitos, no diálogo permanente e na participação ativa das comunidades. Foram apresentadas também propostas para fortalecer estes mecanismos, incluindo a criação de sistemas de alerta precoce, programas de formação para líderes comunitários e religiosos, mecanismos de monitoria e avaliação, bem como programas de apoio psicossocial destinados às comunidades afetadas pelo conflito. Os participantes defenderam igualmente o fortalecimento de iniciativas como clubes de paz, embaixadores de paz, sentinelas de paz and Women Situation Room, consideradas importantes instrumentos de prevenção do conflito, especialmente em períodos eleitorais, neste caso. Foi igualmente sublinhado que a construção da paz exige uma cultura permanente de diálogo, comunicação, tolerância e uma educação de paz e participação comunitária. Perspectivas e propostas para o futuro da construção da paz. Durante a sessão, os facilitadores apresentaram em conjunto as orientações estratégicas para fortalecer a arquitetura da paz em Moçambique. Inicialmente foi destacado que a construção de um sistema nacional de paz exige 3 ações prévias fundamentais. A primeira consiste na definição de um conceito claro e consensual de arquitetura de paz, que servirá de referência para todas as intervenções desenvolvidas no país. Em seguida, foi proposta a criação de uma instituição nacional de paz, reconciliação e prevenção de conflitos, responsável para coordenar os diversos atores e iniciativas existentes. E, por fim, foi também definida a necessidade de definir um conceito de paz e desenvolvimento adaptado à realidade nacional e local, de forma a orientar políticas e programas de maneiras uniformes. Foi igualmente reconhecida a promoção de uma cultura de cooperação entre instituições, substituindo a competição por ações conjuntas que fortaleçam a união, a solidariedade e os valores sociais comuns. Os participantes defenderam ainda a necessidade de identificar e integrar grupos tradicionalmente excluídos no processo de diálogo, bem como envolver atores influentes na comunidade para promover mensagens e iniciativas de paz. O outro aspecto também amplamente enfatizado foi o fortalecimento da participação das mulheres no processo de mediação e negociação, incluindo a criação do Conselho das Rainhas Tradicionais, reconhecido pelo papel das lideranças tradicionais femininas. Principais lacunas identificadas. Durante o debate foram identificadas diversas limitações que dificultaram a consolidação da paz em Moçambique, destacando-se
falta de coordenação entre instituições, originando duplicação de esforços, comunicação deficiente entre os diferentes intervenientes, inexistências de mecanismo de prevenção predominando respostas relativas ao conflito, baixa formação técnica de mediação e de resolução de conflitos, a participação limitada das mulheres no processo de negociação e tomada de decisão, barreiras culturais, estereotipos, o acesso limitado à informação, a ausência de serviços de apoio e proteção para garantir uma participação segura das mulheres, uma fraca representação de grupos vulneráveis e excluídos, competição institucional e falta de uniformização nas mensagens sobre paz, incumprimento do compromisso assumido pelas diferentes instituições, desconhecimento das causas estruturais dos conflitos, dificultando a intervenção eficaz. Como recomendações, temos como resultado das discussões, foram apresentadas as seguintes recomendações: definir uma arquitetura nacional de paz consensual e adaptada ao contexto moçambicano, criar uma instituição nacional dedicada à paz, reconciliação e prevenção de conflitos, estabelecer um conceito comum de paz, desenvolvimento que orienta as políticas nacionais e locais, desenvolver uma agenda nacional de educação para a paz, mapear, documentar e disseminar boas práticas comunitárias de prevenção e resolução de conflitos, implementar programas de reabilitação psicossocial para a comunidade afetada pelos conflitos, promover valores de solidariedade, convivência pacífica e união entre as comunidades, integrar grupos tradicionalmente excluídos por processos de diálogo, envolver atores comunitários influentes como promotores de paz, reforçar a participação efetiva das mulheres na mediação, negociação e tomada de decisão. Criar também conselhos